Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com Logística. Hoje nosso episódio está para lá de especial. Trouxemos um convidado chamado Tiago Cordeiro, fundador, sócio fundador e CEO da Good Storage, uma empresa que tem uma reputação muito forte na inovação, na forma de fazer logística, na forma de fazer armazenagem, seja para pessoas físicas, seja para empresas. E o Tiago está participando conosco hoje aqui, trazendo uma série de curiosidades, uma série de novidades sobre o tema da armazenagem. Começo dando as boas-vindas ao Tiago. Tiago, tudo bem? Uma boa tarde para você. Nosso podcast aqui não tem tempo, mas nós estamos gravando à tarde. Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É isso, não. Boa tarde para vocês também, obrigado pelo convite e bons fluidos para quem estiver ouvindo a hora que for. Com certeza. Espero que a nossa audiência aproveite ao máximo os temas que você vai trazer aqui, que estão para lá de interessantes, sem sombra de dúvidas. Tiago, a gente inicia abrindo o nosso podcast aqui, pedindo para você, como convidado, fazer a sua apresentação. Observei um pouco do seu currículo aí no LinkedIn, observei que tem uma longa trajetória já na Good Storage, observei que antes da logística você veio da área de investimentos financeiros também, e gostaria que você apresentasse um pouquinho aí da tua trajetória para o nosso público. Prazer. De forma bem resumida aqui, para acho que a gente entrar nos temas que a turma, talvez, do mundo da logística queira mais ouvir, mas, de novo, obrigado pelo convite. Eu sou formado aqui na GV em São Paulo, depois fiz pós-graduação em finanças por aqui também, começo carreira no mercado financeiro, e aí, logo no início, nós estamos em 2002, mais ou menos, dentro do mercado financeiro, eu acabo entrando numa oportunidade inicial. O mercado imobiliário ainda estava no seu início do ponto de vista de proximidade do mundo do mercado financeiro, mercado de capitais e o mercado imobiliário, e ali começa então em 2002 a minha trajetória fazendo investimentos no mercado imobiliário. Isso eu estava lá na Reding Grifo, depois virou Credit Suisse. Nessa época, depois de já ter feito alguns fundos de investimento imobiliário, a gente investia em shopping center, fazia desenvolvimento residencial, alguns galpões logísticos. Eu tive a chance de ser parte do time fundador, naquela época, de uma então startup, que chamava-se Bracor, que era um investimento controlador do fundo de private equity americano, a Equity International, que tinha na figura até, enfim, recentemente deixou o corpo Sam Zell, que é um dos investidores aí de mais tradição no mercado imobiliário. Enfim, foi muito legal. A gente fez um portfólio enorme de logística naquela época, quase 40 centros de distribuição, 2 milhões de metros quadrados. Depois a gente vendeu a companhia, era um investimento de private equity. Eu fui trabalhar de novo no mercado financeiro, mas mantendo o chapéu de mercado imobiliário, a essa altura no BTG Pactual. Também foi um momento muito intenso, a gente investiu bastante capital, desde comprando empresas do mercado imobiliário, desenvolvendo ativos, juntando negócios de várias classes. Fizemos hospital, enfim, healthcare, bastante galpão, bastante residencial, enfim, foi um período bastante intenso, até que em 2013 eu, de fato, tinha interesse de tentar, enfim, empreender, né? Eu sempre fui sempre tive muito interesse no tema de cultura de empresa, cultura corporativa, de propósito, e sempre tive interesse de poder participar da concepção, da criação, da condução de um propósito coletivo, de tentar construir um veículo que eu pudesse ali perceber que está impactando na vida das pessoas que sonham junto. Eu tive uma experiência muito legal no BTG, bastante corporativa, super meritocrática, mas eu tinha um pouco essa ansiedade construtiva, assim, de tentar colocar o meu conhecimento e fazer algo novo. E aí surgiu, acho que de uma linha muito, eu falei, eu quero inovar, mas também não posso sair muito da minha experiência, tem que ser em real estate. E naquela época, 2013, eu entendi que tinha uma classe de ativo, que a gente chama de self-storage, sendo muito pouco explorada. Naquela época, então, era chamado de guarda-móveis, e era um negócio pequeno, com localizações pouco estratégicas, então ninguém muito conhecia. E a tese, até então, no mercado de investimento, era de que questionava-se se ia ter aderência cultural o uso de self-storage pela população das grandes cidades no Brasil. Então, muita gente fala assim, isso é enorme nos Estados Unidos, etc., porque os Estados Unidos têm mais renda, as pessoas são acumuladoras, etc., isso no Brasil não vai dar muito certo.
Eu Você me questionei. permitiria, Tiago, interromper um pouquinho, porque de repente parte da nossa audiência pode não reconhecer naturalmente o termo, né? Uma parte sim, outra parte talvez não, self-storage. Você conseguiria explicar para o pessoal o que significa isso na prática? Claro, self-storage é a evolução, né, de guarda-móveis, que na prática imóveis dentro da cidade com espaços que a gente chama de boxes para locação. Isso vai de um armário, literalmente, de 1 metro quadrado, até normalmente espaços de 100 metros quadrados, prioritariamente voltado ao público de pessoa física, que utiliza desde a extensão da própria casa, os espaços menores, até os espaços maiores, que normalmente vinculados a eventos específicos, morar fora do país, mudança de residência, uma reforma, enfim, um divórcio, um luto, algo assim. Então, de uma forma geral, você tem um funcionamento desses imóveis onde ele é autosserviço, né, autoatendimento, então você recebe uma senha, você contrata o espaço que você precisa, contratos mensais, de forma super desburocratizada, simples, o cancelamento pode estar dentro do mesmo mês, aí você recebe uma senha, né, então na unidade você vai ter uma pessoa, às vezes 2 pessoas no máximo trabalhando, para te receber, enfim, para te acolher nesse processo de chegada, e após isso, você tem total acesso à unidade de forma independente, com senhas eletrônicas que te levam até o seu espaço, onde você tem o seu cadeado, enfim. E aí você passa a ser, de fato, com um contrato mensal, né, poder usar o espaço da forma, tal como uma locação, da forma que bem entender, totalmente confidencial, enfim, totalmente do seu próprio uso, com todos esses respeitos. Esse é o, então, guarda-móveis, né, Então, guarda-móveis. que se passou a ser chamado de self-storage, Self-storage. que é o nome lá, como shopping center, né, os centros comerciais ficaram, enfim, shopping center. Perfeito. E você observa, então, que desde antes da fundação aí da sua empresa, já havia um pouco desse conceito, mas com certas dúvidas sobre a aderência cultural da população, do público em geral. Essa era a dúvida, né? E o meu questionamento foi que eu entendia que não, eu entendia que para mim faltava uma plataforma dedicada a desenvolver esse tipo de ativo, que trouxesse, na verdade, também funcionalidade, né? Então as localizações eram localizações muito periféricas, né? Não eram, os ativos não estavam dentro da cidade mental das pessoas para que eles pudessem oferecer mais funcionalidade de uso, que a pessoa pudesse voltar com mais frequência. Então eu entendia que uma plataforma desenvolvida com os profissionais corretos, trabalhando, né, self-storage, guarda-móveis à época, mais como um negócio de varejo, de retail, conseguiria, à medida que fosse colocando essa nova oferta no mercado, uma oferta mais qualificada, imóveis mais bem posicionados, com uma qualidade melhor, um branding, né, mais atrativo, etc., ia conseguir gerar demanda, né? Então, um pouco era essa a minha tese em 2013, e aí eu não quero dar spoiler aqui, mas 10 anos depois a gente tem 29 unidades de self-storage em São Paulo, e enfim, acho que os ventos nunca são lineares, mas eles sopraram na direção certa. Que legal. De alguma forma, você tendo esse vislumbre, né, olhando um pouco para esse perfil de modelo de negócios, entendendo a oportunidade, apostando no desenvolvimento da cultura e da própria evolução desse mercado, você de alguma forma, eu não sei se a palavra seria essa, mas se beneficiou por estar no mercado de investimento? Teve algum apoio que você recebeu? Como foi a iniciação do teu negócio do ponto de vista financeiro? Investimento pessoal, investimento externo? Não, eu acho que, enfim, eu estava no negócio com certeza, todos os nossos imóveis são próprios, então é um negócio que é muito intensivo de capital, então desde o início, em 2013, dia 17 de dezembro de 2013, quando a gente assinou os acordos de investimento, eu já contei com o suporte do investimento de 2 fundos de private equity, a época HSI, do meu amigo Máximo Lima, e o fundo de pensão do estado de Washington, que é hoje o meu único sócio e controlador da companhia, além do investimento em menor proporção da minha parte. Mas no final do dia, né, nós somos uma plataforma imobiliária de logística, mas somos uma casa de investimento. Então, essa experiência fiduciária, né, de gerir capital de terceiro, que eu trazia de muitos anos, foi um grande diferencial para conseguir colocar todas essas peças alinhadas. A gente, basicamente, tem um mandato, né, para atuar nesse segmento de logística urbana, que tem que, enfim, tem um parâmetro de entregar para um dado risco um certo retorno, né? A gente brinca aqui que a ideia essa é uma maquininha de dividendos do ponto de vista, né, do investidor. Quando a gente entrar aqui, qual que é o nosso propósito com a cidade, a história é muito outra, mas esse histórico dentro do mercado de investimentos, acho que foi o que propiciou, né, que eu tivesse
as credenciais, a credibilidade para conseguir levantar a primeira rodada de capital, que à época foi grande, já do início, de 150 milhões de dólares. Já prevendo aquisição de ativos, provavelmente, para iniciar a operação. E o que, do ponto de vista de investimento, né? O que tem demandado mais investimento para esse modelo de negócios? A aquisição dos próprios ativos, dos próprios imóveis, ou o custo operacional em si? Nos imóveis, né? Acho que imóveis. Mas isso também traz segurança para o investidor, né? Porque... e por alguns anos, você tem que ter uma visão muito de longo prazo, porque por alguns anos, de fato, o time que você tem que formar para conseguir, obviamente, adressar os riscos de forma correta, para como espera o investidor, etc., tem que conseguir ter o domínio de certas expertises, etc., que tem um custo que não é pequeno, e até que você consiga ter esses imóveis gerando ali uma quantidade de renda, a gente mede muito pelo NOI, né, que a indústria comenta, que é basicamente o resultado líquido dos imóveis, descontando aí impostos, etc. Isso demora um tempo. Então é importante que você tenha um capital que entenda esse horizonte dos ativos, etc., e ali alinhado. Essa fase já passou, enfim, hoje a companhia já tem uma escala e um tamanho que na verdade, para o fundador, para o empreendedor, acho que é o primeiro momento de alívio, assim, como sempre para mim foi algo muito importante que esse veículo, né, Good Storage, fosse relevante na vida de quem aqui tivesse, até que você consegue enxergar, acho que esse momento onde a companhia em si só, ela traz oportunidade para quem está aqui dentro, de promoção, de prosperidade, de conseguir adquirir patrimônio, é sempre onde o empreendedor ainda fica, né, um pouco naquela ansiedade. Essa página, a gente está fazendo 10 anos esse ano, essa página, enfim, graças a Deus a gente já virou, os nossos planos agora, a gente pode falar um pouco deles, são outros. Mas passou um pouco por aí sim, Gilson. Muito bom, muito legal, muito interessante, inclusive. Agora, esse conceito self-storage, né, você citou aqui alguns exemplos mais de aplicações de uso para pessoa física, agora observando também o site da sua empresa e tal, vi que atende também pessoas jurídicas, né? Esse mesmo conceito do autoatendimento, ele também prevalece para alguns tipos de operações entre empresas? Então, a empresa tem uma necessidade de estocar uma matéria-prima, ela consegue contratar através de um autoatendimento? Aqui tem uma história legal, Justo, porque na verdade a gente inicia a nossa jornada, né, lá no guarda-móveis, trazendo um conceito novo para a indústria, uma qualidade de ativo muito mais bem desenvolvida, uma marca, localizações estratégicas, trazendo a indústria do primeiro movimento, a primeira onda foi de guarda-móveis para self-storage, vamos colocar dessa forma. A gente cresce, então, até 2017, fazendo mais esses imóveis dentro dos bairros, com esses espaços de 1 a 100 metros quadrados, ele atende prioritariamente a pessoa física e tal. No entanto, nesse momento, eu já comecei a perceber uma aderência de pessoa jurídica maior do que você via em outros mercados, como nos Estados Unidos, como na Europa e tal. Falei, olha, tem aqui um oceano, né, um oceano azul que a turma fala, tem uma demanda não atendida, né, de pessoas jurídicas por uma alocação de um espaço nessas condições, né, de prazos mais curtos, institucional, com qualidade, com segurança, compartilhando custos fixos, etc. Comecei a estudar um pouco isso, e aí em 2017, né, eu expandi o mandato da companhia, pivotei um pouco o negócio para começar a trabalhar a vertical de logística urbana, né? E aí a gente vai entrar num terceiro momento onde a gente unificou tudo. Mas nesse momento que era a logística urbana, trabalhar com grandes centros de distribuição, tá? Mas também o mais perto do centro possível, né? Assim, aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, conhece as marginais, a gente tem a marginal, né, que meio que circunda o centro expandido de São Paulo, depois a gente tem o Rodoanel, né, que interliga as grandes rodovias. O Rodoanel é onde você tem os grandes galpões, 100 mil metros, 200 mil metros, os grandes inquilinos, grandes empresas de investimento industriais, globais, etc. A gente brinca que o nosso Rodoanel é a marginal. Eu fui tentar trazer grandes galpões também, se a gente está falando no Rodoanel, né, 30 quilômetros mais ou menos do centro de São Paulo, de galpões de 100 mil metros quadrados, eu estou falando a 10 quilômetros do centro, galpões de 30 mil metros quadrados, para dar uma referência. Ainda assim, parques logísticos, muitos deles modulares, etc. Eles começam em 17, e aí eu comecei por fazer a aquisição de 2 produtos, que era meio que o que tinha em São Paulo, para que a gente ganhasse um pouco mais de compreensão, de entendimento, etc. Em 2018, a gente comprou um primeiro terreno, né? Em 2019, mais um terreno,
E aí, no comecinho de 2020, veio a pandemia. E aí começa um movimento enfim, curioso para a logística, porque é muito engraçada, né? A gente está na pandemia, estamos entrando em 2020, onde a logística ganha outra alçada, né? É muito curioso. Eu costumo dizer que até 10 anos atrás, 8 anos atrás, a logística era tratada como um mal necessário. Então, tudo aquilo que acontecia entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã, as próprias leis de restrição de caminhão nas cidades colocavam isso dessa forma, ninguém queria lidar com caminhão na rua nem barulho, né? E logística nos jornais, imagina, era no caderno 3, na página 2, tratada como custo, né? E quando entra a pandemia, onde toda uma mudança comportamental, né, na forma de consumo, etc., muito mais para o online, no online a vertical de logística é um dos grandes diferenciais de você fazer a venda, de você repetir a venda, de você garantir o SLA do seu cliente, etc. Então, a combinação disso tudo, de repente, logística, last mile, última milha, logística reversa, vem para as páginas dos jornais, né, acelera um processo que a gente tinha começado em 2017, como eu vinha te contando, né, com a aquisição desses primeiros parques logísticos, e faz com que as empresas tenham começado de uma forma muito acelerada a repensar o posicionamento dos seus produtos na cidade. Então, uma tendência, né, muito mais evidenciada, que eu antecipei em 17, mas que a cadeia, tanto produtiva quanto de armazenagem e entrega, também se fechando mais ao redor do centro, que é uma expectativa, né? Quando em 2017 eu procurei trazer essa vertical para dentro do negócio também, já era entendendo o movimento de todas as grandes capitais globais de adensamento. Usando São Paulo aqui só como referência, a gente acabou de ter a votação do plano diretor, que acontece de 10 em 10 anos. O anterior, há 10 anos atrás, já tinha, né, trazido benefícios, enfim, para que a cidade se adensasse, né, liberando gabarito, mais potencial construtivo. O de agora só referendou isso. Então, assim, o movimento nas grandes capitais é as pessoas morando mais próximas, mais adensadas, eventualmente em espaços menores. Com que expectativa? A expectativa de que, morando mais perto de onde trabalham, todas mais adensadas, etc., possam ter mais acesso a serviços, a entretenimento, a segurança, os deslocamentos ficam mais eficientes, a cidade respira melhor, as pessoas podem usar mais de transporte público. Então, diferente de um modelo urbanístico lá de trás, em que buscava-se expandir a cidade, né? São Paulo é uma cidade muito esparsa, muito grande, então os planos públicos eram para que os metrôs, os trens fossem, né, para os grandes extremos leste, oeste, norte. Isso muda, né? Até de um ponto de vista de eficiência de investimento público-privado, faz mais sentido você investir num território menor, né, de forma mais adensada, do que o oposto. Então, logística, né, nessa coisa da pandemia, passa a ter outra relevância, e aí as companhias, então, começam a entender e fazer uma conta diferente, de que não era só um custo, né, tem um valor estratégico que elas continuam aprendendo, mas de estar mais próximo dos meus destinos finais, né? Esse é um primeiro movimento. A gente fala mais um pouquinho de logística verde, porque muito hoje em dia se discute de ESG, e essa infraestrutura urbana de logística, ela tem um altíssimo impacto no sentido de emissão de carbono, de, enfim, eficiência de tráfego nas grandes cidades. É um tema também que me inspira muito, mas não quero tirar você aqui da sua linha de raciocínio, mas é mais ou menos esse movimento que fez com que a gente trouxesse, então, a vertical de B2B, né? E aí, 2022, perdão, em janeiro, a gente fez até um rebrand da companhia, trouxe todas as soluções para um mesmo guarda-chuva, e aí a gente passou a ser, enfim, então, a maior empresa de soluções de armazenagem urbana do Brasil, mas basicamente dizendo, olha, a gente tem uma única dor aqui, né, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, oferecer espaços seguros, modernos, parados para a cidade, para que você possa, de uma forma descomplicada, enfim, fácil, armazenar os seus bens e ter a sua vida, seja no campo da pessoa física ou as companhias na questão de produtividade, eficiência, redução de custo, facilitadas. É esse tipo de stakeholder, né, de ator dentro do ecossistema urbano que a gente se propõe a ser. Perfeito. Agora, no cenário B2B, eu fico com a curiosidade de entender que perfil de armazenagem mais se aplica no B2B, dado que o conceito do seu negócio ele vem herdado do guarda-móveis, né? Então, no B2B, você acaba atendendo mais assim, operações de armazenagem mais estáticas, por exemplo, sei lá, a empresa comprou um maquinário e precisa armazenar esse maquinário antes de instalar no Parque Fabril por 10 ou 15 dias, está lá,
aquele maquinário armazenado de forma estática no teu armazém, ou acaba usando também do conceito de self-storage para o tipo de armazenagem mais dinâmica mesmo, de estoque, de produto que vai ser entregue. Então, hoje a gente tem aqui de 1 metro quadrado, uma operação mais como self-storage, que eu te falei, até 100 metros quadrados, mais ou menos, também, um pouco nessa linha. Depois a gente tem um produto que é entre 100 metros quadrados até 1.000 metros quadrados, que é um produto mais flex, como a gente chama, e então produtos acima de 1.000 metros quadrados. Nessa ponta de logística urbana, de fato, é tudo menos estático, pelo contrário. Nós somos centros operacionais dinâmicos, as empresas que interessam, né, estarem mais dentro dos centros urbanos, é claro, né, que tem um investimento, um custo maior, que se reverte em eficiência, e cada vez mais os inquilinos percebem isso, mas tem um investimento aí. E para quem faz mais sentido? Para quem tem uma intensidade de in and out, né, de operacional maior. Então, hoje nossos maiores clientes, né, é muito interessante porque a pauta desses clientes é bem diversa, né? Tem muito. Então, os maiores, sim, estão ligados, a maioria deles é e-commerce, né? Então, aí os 2 principais e-commerce do Brasil hoje são nossos 2 principais clientes. Mas você tem, assim, farma, setor de importação, setor de serviços de forma também muito variada. A gente foi aprendendo no tempo, né, que não é somente, a turma olha muito para, chama last mile, etc., e pensa em e-commerce, né? Talvez os grandes centros de distribuição, aí no raio, como eu falei, de 30 a 50 quilômetros da cidade, possam até ser. Dentro da cidade, a gente está falando de várias cadeias de suprimento, né? Então, as cadeias de suprimento têm se adensado, têm se aproximado do centro, têm se tornado mais eficiente, e estão fazendo a conta do aluguel de uma forma mais inteligente, mais abrangente do que era antes. Não, qual que é essa linha de custo? Ah, não, custa R$20 mais tonelada. Pô, tá caro, negocia 17. Né? Não é muito mais essa cabeça, porque, de fato, quanto mais intensa essa operação, né, quanto mais giro você tem, por exemplo, qualquer eficiência que você tenha na sua ponta de entrega que te permita girar mais rápido o seu estoque, o teu custo de capital cai muito. Você tem que ter menos inventário. Então, a gente vem trabalhando, e você vê que as companhias têm cada vez mais digerido, né, que existem outros componentes super importantes dentro da estrutura de custo. Então, nos nossos parques logísticos, muito pouca coisa estática. São parques que têm toda uma infraestrutura de circulação, de docas, de seguro, trabalham 24/7. Tem muitas operações na cidade. Lembra, eu brincava que a logística acontecia, era puxada para acontecer entre 10 e 5 da manhã, ela tem que acontecer 24 horas hoje. Né? Não só mais de noite, mas durante o dia. A gente tem que enxergar as artérias urbanas, né, para oferecer essa forma mais eficiente. Então, tem muita operação em São Paulo que hoje começa a despachar 4 horas da manhã, por exemplo. Então, assim, são bastante ativos e é um outro negócio aqui que se assemelha mais à logística como as pessoas conhecem. Perfeito, entendi. Observei também, lendo um pouco a respeito, que a empresa oferece também esse perfil de logística de pontos de retirada, né? Tem alguma coisa nessa linha também? Isso seria mais para uma logística B2C, destinada ao consumidor final? Tem, acho que assim, a gente faz o uso, a gente procura ser criativo na maneira de melhor utilizar os espaços, dadas as localizações estratégicas que eles têm. Você tem bastante, que a turma chama de dark stores, né, onde as pessoas podem comprar online e irem retirar. Você tem pontos de coleta, tanto de retirada quanto de devolução, né, que é a logística reversa, que é algo também super relevante para ser conversado, porque à medida que você aumenta a eficiência da entrega, né, você tem um rebote de começar a aumentar a eficiência da retirada, que é uma parte ainda que a gente está um pouco para trás na logística reversa. Então, e aí, uma vez que a gente tem tamanhos de espaços, né, entre e módulos de 10.000 metros quadrados, eu tenho aqui uns 60 tamanhos diferentes. Então, os tipos de uso vão se adequando um pouco, e esses usos como dark stores, click and collect, enfim, também são bem utilizados. Até porque como a gente tem hoje, né, 29 pontos, por exemplo, só de self-storage na cidade, você consegue ter uma cobertura do território muito maior, então com áreas de interferência, né, enfim, de 1 quilômetro, 2 quilômetros, dentro do nosso portfólio você cobre a cidade inteira, e aí várias marcas ou várias empresas mesmo de logística acabam usando esses postos avançados para fazer esse relacionamento ou com o B2C, ou aquela entrega muito curta. A gente tem vários cases bacanas, entre eles empresas que fazem logística de bicicleta,
saem das nossas unidades e fazem entrega ali em raios de 2, 3 quilômetros no máximo das nossas unidades. Perfeitamente. Em alguns trechos da fala, né, que você traz, considerando os vários temas que a gente já trouxe até aqui, você cita, me parece citar e ter uma preocupação especial com a questão da evolução da inteligência da cidade, né, aquela coisa de servir bem as pessoas, né, tanto que alguns modelos que você traz aqui, olha, é um tema mais antigo de como se planejava a cidade, e me parece que você tem essa preocupação genuína de trazer conceitos mais inovadores, a começar pela logística, mas que principalmente tragam mais benefícios, né? Tragam uma cidade melhor para as pessoas viverem. Nesse sentido, primeiro te pergunto, estou correto em perceber isso ao longo da sua fala? E em segundo, o que exatamente te inspira? Pergunto, você, Thiago, como pessoa, e talvez essa sua inspiração e propósito possa já estar sendo estendida para a inspiração e propósito da tua própria empresa. Uau, essa é uma pergunta longa e profunda. Obrigado. Bom, eu fico contente, primeiramente, de que seja a minha paixão ou ter navegado um pouco no nosso site, você capturou de fato o que nos move, né? Então, nós estamos a serviço de uma cidade que funcione melhor, com o objetivo de que as pessoas possam viver melhor. Acho que no final do dia, então, somos um ator no ecossistema urbano que tem essa preocupação de impactar de forma positiva, sustentável, regenerativa, a mobilidade de mercadorias nos centros urbanos, entendendo que isso é algo que propicia que as pessoas tenham mais tempo, que possam usufruir melhor suas vidas, que os centros urbanos sejam mais limpos, à medida que, quando você oferece uma infraestrutura urbana mais eficiente, a gente tem redução muito significativa de quilômetros rodados e, portanto, CO2 emitido. A gente consegue ter, à medida que as distâncias são mais curtas e essa malha logística espalhada pela cidade, né, a gente tem muito modais elétricos hoje em dia. Tá? A gente está vendo esse movimento acontecer, né? Esses modais elétricos, quando a gente está falando que a mercadoria vinha, ou o serviço, enfim, de 50 quilômetros do centro, você está falando de caminhões ainda maiores, que vai ser uma leva, acho que, mais distante do ponto de vista de se eletrificar. As vans, os modais menores, né, dentro da cidade, hoje já elétricos, enfim, então já tem todo um componente também, acho que de cooperação, de colaboração social aqui de uma cidade mais acolhedora e melhor para se viver. Então, isso é o que nos move, né? Então, trabalhar infraestrutura logística com o propósito de que a cidade possa fluir melhor e, dessa forma, ela está servindo aos seus habitantes para que eles possam também usufruir de inclusão, de prosperidade, enfim, de um espírito de satisfação. Acho que as cidades, para mim, são sistemas educacionais. Eu acho que as cidades, elas são aonde a gente consegue promover em escala, em massa, numa velocidade muito maior, consciência social, consciência ambiental, consciência de preservação da humanidade no planeta. Enfim, essa conversa pode ficar um pouco filosófica. A gente aqui na nossa caixinha, né, a gente tenta fazer o nosso papel através da logística. Isso parecia há 10 anos atrás, honestamente, eu já ouvi de várias pessoas, pô, ele devia ter feito uma startup de outra coisa, esse cara está trabalhando, ele está fazendo guarda-móveis, que papo é esse de, né, trabalhar prosperidade, eu ouvia, trabalhar prosperidade urbana, etc., e, enfim, é uma satisfação, não pessoal, egóica, mas de ver que as coisas evoluíram no sentido de que hoje, linkando no seu comentário, esse olhar, essa satisfação, esse drive, né, é o propósito de acho que todos que trabalham aqui, e o que parecia algo muito distante há um tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás, à medida que nossos imóveis, para quem não conhece, são bem coloridos, laranja e verde e tal, a gente vai brincando que a cidade está ficando mais colorida, as pessoas reconhecem isso, e outro dia eu estava com um dos principais clientes nossos, que é da área de e-commerce grande, muito grande, e ele nos disse que dos imóveis que eles alugam conosco, a redução de emissão de carbono caiu 72%, da onde antigamente esses produtos partiam. Dado que eles fizeram basicamente, tinham 50 mil metros quadrados, um destino X, 50 quilômetros de São Paulo. Eles passaram a ter 4 localizações de 8. Então, a primeira eficiência caiu de 50 para 32. Menos material utilizado, menos carbono em toda a cadeia de insumos, materiais, etc.
eu já tenho a primeira eficiência. E desses 32 muito mais bem localizados, esse routing, né, essa malha de logística do ponto de vista de distância percorrida, muito mais eficiente, e eles estão fazendo uma transição já quase de 100% de frota elétrica. Essa já é uma realidade, então é muito bacana. Então, assim, isso nos move, essa é a paixão do nosso negócio, e, enfim, né, é uma delícia. O tema de cidade, somos invertebrados aqui pelo poder e pela importância que as cidades têm no sentido da gente interagir melhor como sociedade. Legal, você está comentando sobre esse ponto, estou aqui refletindo ainda sobre o depoimento daquela pessoa que disse para você, olha, por que você está falando de logística verde, ESG, atuando com um negócio que é uma herança de guarda-móveis? É interessante essa sua fala. Eu percebo que as pessoas, às vezes, elas não percebem que, por mais que você esteja numa atuação pontual ou verticalizada, como no seu caso, que é armazenagem, né? O impacto de um processo de armazenagem pontualmente bem feito gera um resultado em toda uma cadeia, né? A pessoa poderia dizer, como assim redução de carbono? Você trabalha com caminhão? Não, eu não trabalho com caminhão. Mas a minha atividade está conectada a quem se movimenta, e esse alguém que se movimenta está reduzindo distâncias, consequentemente emissão de carbono. Então é uma atuação pontual, mas que gera um resultado, um impacto socioeconômico, ambiental muito mais amplo do que exclusivamente naquela sua cadeia de atuação. Né? Perfeito. E impacto, né, é um mosaico de iniciativas, né? Eu acho que é um mosaico de iniciativas. Promover aqui, eu acho que a consciência também de quem trabalha na Good Store já pensar dessa forma, né, nem todos que aqui chegaram tinham essa visão também, já é um impacto. Né? Acho que trazer essa compreensão, né, de que a gente é muito mais do que uma empresa de guarda-móveis, inclusive esse já foi o nosso tagline, muito mais que um guarda-móveis, eu acho que também já é um impacto. Então, tem uma frase que eu gosto de ouvir outro dia e faz muito sentido, que é: o custo de não fazer nada está muito mais alto do que fazer alguma coisa. É verdade. E se todo mundo fizer alguma coisinha, esse mosaico de ações coletivas, direcionadas, tem um impacto em escala importante. E é aí que a gente, enfim, hoje em dia se coloca e a gente tem visto avanços relevantes. Obrigado pela pergunta, que, para mim, acho que ser empreendedor é uma das principais satisfações, quando você percebe que o sonho de um já virou sonho de muitos aqui. Essa eu acho que é uma das principais alegrias. Maravilha. E diante de um propósito tão nobre, né, tão importante para as pessoas, o que você tem planejado aí para o futuro? O que deve estar por vir? Eventualmente a ampliação do leque de ofertas ou a expansão do modelo de negócios atual para outras regiões? O que você tem planejado nesse sentido? A gente segue expandindo bastante, né? Então a gente já é hoje a maior empresa de armazenagem urbana do Brasil. Nós temos 6 empreendimentos para entregar, a gente entrega 3 ainda esse ano, e tem outros 3 para o ano que vem. Esse portfólio total chega quase em 400 mil metros quadrados de área locável. Ainda, eu sei que a nossa audiência aqui é nacional, que sai internacional, ainda focado em São Paulo, Grande São Paulo, por uma razão, acho que de tamanho do mercado, sim, mas também de foco, de construção de marca, né, de solução, mas a gente já começa, né, a estudar, e, enfim, e seguramente em diferentes escalas, mas esse movimento também tem oportunidades em outras capitais do Brasil, não há dúvida, né? E a gente vem olhando, enfim, acho que algumas coisas. É tendência em outras cidades muito densas, onde o preço do terreno encarece muito. E aí lembra que a gente está falando de logística, eu estou competindo para comprar aquele terreno e poder construir um galpão com um competidor residencial. Né? E o residencial, como ele adensa, né, ele faz um uso do terreno muito mais eficiente. Difícil competir na compra de um grande terreno, né, com um player residencial, normalmente residencial mais de baixa renda, média, baixa renda, porque são empreendimentos, né, maiores, aqueles grandes condomínios. Então você começa a ver, nós temos feito estudos para galpões em mais de um nível, né, a turma chama do multilevel. É assim na Coreia, é assim no Japão, a Ásia está bastante avançada nesse sentido. São galpões urbanos, um pouco menores, mas em vários níveis, voltados, tá, para a pessoa jurídica. Voltados, assim, áreas de armazenagem que envolve vanzinhas, truques, sobem ou em rampa caracol, ou enfim, ou em rampa zigue-zague, como se fosse um shopping center da logística. Né? Isso lá fora já é uma tendência, porque para a pessoa física, né, os nossos imóveis estão tão dentro dos bairros,
os principais bairros de média e alta renda da cidade, inclusive, a gente já tem unidades tão verticais quanto 12 andares, por exemplo. Mas esses são os espaços menores. O mesmo, em alguma magnitude, deve acontecer para pessoas jurídicas, porque se a gente não conseguir fazer esse movimento, dificilmente o investidor consegue rentabilizar o que ele espera desse retorno, e aí esses terrenos acabam ficando vocacionados quase que exclusivamente para residencial. E aí você começa a ter algumas distorções. Um conceito importante, acho que no desenvolvimento do novo, né, da nova cabeça urbanística dos centros urbanos, é que você desenvolva centralidades, né? Então, adensamentos muito da mesma tipologia de produto, por exemplo, residencial, você cria distorções. A ideia é que você consiga ter centralidades, né, com incentivos para que haja vários tipos de produto, né? Importante que haja também promoção para que haja produtos mais de baixa renda, para que haja inclusão nessas áreas e o benefício de deslocamentos mais eficientes não seja só das pessoas de maior poder aquisitivo, né? Quem mais sofre com o deslocamento são as pessoas que ainda tiveram um pouco menos de oportunidade, né? E o armazenamento, né, nas zonas mistas também nessas áreas. Porque quanto mais você cria essas centralidades, melhor funciona a cidade. Né? Menos CO2, mais qualidade, enfim, menos deslocamento nas artérias, menos desgaste, né, da malha urbana, das ruas, da malha asfáltica. Então, essa é um pouco a cabeça, a gente vem estudando um pouco isso, porque a ideia é manter o nosso posicionamento em localizações extremamente estratégicas que até, né, enfim, acho que a gente começar nesse negócio, pouco se via imóveis de logística. Muito bem, Tiago. Muito bacana conversar sobre esses temas. Eu gostaria de fazer um link com tudo que nós estamos falando aqui, já que estamos chegando ao final do tempo do nosso podcast. Gostaria de te pedir para fazer um link de tudo que a gente tem falado aqui sobre logística do futuro, logística verde, conceito inovador de mobilidade urbana, de cidades inteligentes, né? Se você puder fazer uma finalização para o nosso público, indicando qual a sua visão sobre o que deve estar por vir, até pensando na logística de uma forma mais ampla, não exclusivamente na armazenagem, né? Mas na sua visão como empreendedor do segmento, como alguém que está conectado ao tema, o que você entende que está por vir em termos aí de inovação na mobilidade urbana? Obrigado, Gilson. Também, enfim, fechando aqui, agradecendo o convite novamente. E eu te ouvi, né, você falou de logística verde, de logística do futuro, e tem um termo do Ailton Krenak, que diz que muito tem se discutido que o futuro é ancestral, né? E o planeta é verde. Então, assim, para mim, o futuro da logística é a logística verde, e a logística verde é uma logística que atua em benefício, né, dos habitantes da cidade. Então, ela vai atuar buscando soluções que integrem a demanda de quem vive naquela cidade e quais são os caminhos mais eficientes, pensando não só na margem de lucratividade das companhias, mas pensando além quase da sustentabilidade, mas na regeneratividade dessa operação. Então, isso passa por desenvolver centralidades, então tem infraestrutura logística que atendam áreas de influência menores, e dessa forma, como eu vinha dizendo, você consegue trabalhar com modais elétricos, modais de bicicleta, enfim, distâncias muito mais curtas, alivia as artérias urbanas, alivia o desgaste de manta asfáltica, e por aí vai. Você tem uma questão sonora também, que toda essa frota elétrica tem um distúrbio muito menor, as pessoas, né, morando numa cidade mais densa, né, podem conviver, você tem um aspecto social de inclusão. Então, eu entendo que, assim, quando a gente fala de logística verde, no final do dia, é a logística para as pessoas, né? É a logística do bem-estar. Eu entendo que automação, tecnologia vão ter um impacto muito fundamental também para que outras cadeias produtivas se aproximem do centro urbano, e esse convite de aproximação, esse diálogo, ele é importante, porque ele traz sinergias, ele traz uma simbiose no funcionamento da cidade. São essas as cidades inteligentes. A cidade inteligente é a cidade que consegue administrar, consumir os seus recursos, né? E que são energia, recurso, minério, recurso do asfalto, desgaste disso é recurso, poluição sonora é recurso, enfim. Então, a cidade inteligente ela consegue ter um olhar holístico, né? De tal forma que administra, gerencia, poupa, eu acho que todos esses ativos, e isso tem um impacto super positivo, claro, no planeta, e tem um impacto no presente, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que o futuro ele é ancestral nesse sentido, de voltar um pouco para o básico, de olhar para as cidades como lugares para se conviver,
As cidades são sistemas normalmente educativos, eu acho que são os espaços onde a gente consegue promover consciência em massa. Eu acho que tudo que a logística puder fazer dentro do seu escopo, para que as cidades funcionem melhor, acho que de todos que estão se aproveitando dessas eficiências, dessa prosperidade. Isso para a gente é inspiracional, é o que nos trouxe até aqui, são 10 anos, e é o que vai guiar as nossas decisões para os próximos 10 também. Fico contente de ter tido esse espaço e poder, inclusive, entrar em aspectos tão preciosos para nós. Obrigado. Muito legal, Thiago. Muito obrigado. Para as pessoas que quiserem te acompanhar, você gostaria de compartilhar algum contato, algum arroba? Como é que a pessoa faz aí para seguir? Eu não sou tão... Podia ser mais, estou sendo, inclusive, estou trabalhando isso presente nas redes, mas no Instagram é @thi_cordeiro, no LinkedIn, Thiago Cordeiro, Good Storage tem um perfil também no LinkedIn, acho que seja o convite mais simples, eu também estou por lá, e é um prazer, enfim, também até inclusive responder qualquer pergunta, ou enfim, poder trocar qualquer tipo de conhecimento por lá, fiquem à vontade, obrigado. Thiago, muito obrigado pela sua participação, por ter feito essa gravação conosco, tema super apropriado, super atual, inclusive, tenho certeza que o nosso público aqui vai gostar. Ficam as portas abertas aqui para novas oportunidades, quem sabe uma próxima de forma presencial aqui no estúdio, e o podcast Café com Logística agradece imensamente. Ao nosso público que nos acompanha, meu muito obrigado também por acompanhar, você que chegou até aqui, até o final do episódio, muito obrigado por acompanhar o podcast Café com Logística, podcast e videocast em conjunto, é uma iniciativa da Lincros, empresa de desenvolvimento de software para a área de logística, e temos um objetivo muito forte de trazermos pessoas influentes como o Thiago, empreendedores, profissionais de logística que possam sempre trazer temas super atuais para a audiência. Agradecemos mais uma vez pela sua participação e pedimos que continue acompanhando os próximos episódios, que serão excelentes, tanto quanto nas principais plataformas de streaming você consegue nos acompanhar. Um grande abraço, até mais.